Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h09, vamos agora com a nossa coluna de todas as segundas-feiras, com Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM. Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia, Daniel, também aos ouvintes. Professor, o tema hoje é corrupção. Eu pergunto se existe aí condições estruturais da corrupção. Arthur, veja bem, esse parece que é um tema que não sai do nosso cotidiano, né? Sim. O que deveria nos levar a indagações que ultrapassassem essa discussão de natureza moral, policialesca ou estritamente jurídica envolvendo o tema. Eu acho que é muito importante o problema que você coloca, da gente refletir sobre, afinal, por que cargas d'água a corrupção se mantém como uma pauta importante, né, ou como um problema importante e para o qual é necessário encontrar soluções na sociedade brasileira em particular, né? Dificilmente a gente vai encontrar essa explicação recorrendo apenas aos casos que se repetem de maneira quase que sistemática no país, como esse agora, por exemplo, né, que se tornou até motivo de chacota, de um senador que guardava dinheiro cuja origem provavelmente é de relações corruptas, né, dentro de uma peça íntima do vestuário. Nós temos o hábito de tornar esses fatos mais engraçados do que trágicos, o que é uma forma da gente também, digamos, sobreviver à barbaridade a que é exposto diariamente, né? Mas é preciso também tentar entender o que faz com que essas pessoas mantenham essas práticas, né? Nós vimos, por exemplo, o senhor presidente da República recentemente dizer que ele tinha acabado com a Lava Jato, que a corrupção tinha acabado no Brasil. Quer dizer, não foi preciso nem uma semana para lembrá-lo, eu espero, de que a corrupção não se acaba assim, né? E eu acredito que as raízes da corrupção estão muito relacionadas a dois fatores que me parecem fundamentais. Um primeiro, e ambos estruturais, um relativo à estrutura econômica do país e outro relativo à estrutura política do país. Isto é, de um lado, nós temos o modo como a economia organiza a distribuição da riqueza no país. E, de outro lado, o modo como o sistema político organiza a distribuição do poder, o que envolve os três poderes, não é? Ou como se organiza a dominação de determinadas camadas sociais sobre outras no país. Do ponto de vista da economia, nós temos uma sociedade em que um número muito restrito de pessoas acumula um volume excepcional de riqueza. E esse volume excepcional de riqueza se traduz numa quantidade também excepcional de poder político. No meio de tudo isso estão as pessoas que não são beneficiadas por essa riqueza tentando sobreviver e, na camada superior, aqueles que usam do poder de que dispõem para ampliá-lo, para mantê-lo, através dos métodos os mais nefastos possíveis. É muito curioso que na sociedade brasileira, inclusive pessoas que praticam corrupção tenham, digamos assim, a liberdade de se opor à corrupção. Né? Quer dizer, a corrupção é rejeitada por todo mundo do ponto de vista moral, mas do ponto de vista de uma prática cotidiana, aqueles que são responsáveis, inclusive, por evitá-la, por criar as leis que devem que ela ocorra,
as praticam, ou a pratica, não é? Mas não a pratica apenas em nome de si mesmo, não é? Pratica também em nome de terceiros interessados. Então, nesse sentido, é que me parece que há um sistema muito azeitado dentro da sociedade brasileira, que eu acho que é muito importante pontuar isso, que às vezes parece que corrupção é alguma coisa vinculada ao Estado, né? Ao poder público. E, na verdade, é preciso haver um corruptor. E, em geral, o corruptor não está dentro do serviço público, né? Na verdade, o serviço público, ou o Estado, ou alguns sujeitos de dentro do serviço público participam desse sistema, não é? A maioria, todavia, está fora dele e sequer tem o poder de combatê-lo. Por isso que é muito importante entender que a corrupção não pode ser tratada apenas como um fenômeno de natureza moral. Ele tem um fundamento e que é político. E isso confere a ele um caráter estrutural, presente em várias condições, em quase todos os governos, e cujo combate implica solucionar os problemas estruturais. Quer dizer, se não se vai às causas, se não se vai à raiz do problema, ele se manterá. E, em se mantendo, pode ser apropriado de maneira bastante oportunista por candidatos, né, por pessoas cujo nome é colocado em cena pública na expectativa de representar interesses de determinadas camadas, de modo a angariar votos, simpatias, mas esse tipo de perspectiva tem o voo da galinha, não é? É curto. E o que se segue a ele é, na verdade, um completo vazio de propostas e um descompromisso com o combate de problemas estruturais do país, o que permite essas pessoas ficarem sempre na superfície das questões. Sem dúvida. E é importante isso que você falou, Marcelo, porque a população tem que ficar atenta a tudo o que acontece, em especial o que é divulgado aí pela mídia nesses casos de corrupções. Você falou das pessoas que são afetadas. A gente sempre imagina que é apenas ele lá que está roubando um valor substancial, acima de R$ 1 milhão. E o que a gente vê é que muitas das vezes esses valores seriam destinados para a saúde, para a educação, para determinado setor importantíssimo em que a população é diretamente beneficiada. E quando se retira esse valor de determinados setores, de determinadas áreas, a população é diretamente afetada, porque quando é retirado, não tem dinheiro para comprar um equipamento na área da saúde, não tem dinheiro para comprar a merenda da escola ou na área da segurança. Então, nós devemos ficar atentos a isso, gravar bem o rosto de quem está fazendo isso, de quem participou de atos ilícitos como esse e fazer a cobrança, né? A população hoje registra tudo e tudo está na internet. Então, tudo que essas pessoas fazem e cai aí na internet, a população tem que ficar atenta e conhecer quem são essas pessoas e quais os prejuízos trouxeram à sociedade para que não estejam mais no poder, porque a população tem o poder do voto, né? E precisa fazer valer esse voto também. Marcelo, quero agradecer a sua participação. Semana que vem estaremos aqui de volta, trazendo outra temática ou até estendendo esse assunto para os nossos ouvintes que sempre acompanham a coluna às segundas-feiras, a partir de 9 da manhã. Um ótimo dia para você, uma ótima semana. Para ti também, Arthur, muito obrigado, e para todos os ouvintes, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Grande abraço.